Boa noite a todos. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Todos estão bem? Graças a Deus, né? Mais um dia de vitória. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 25, do versículo 11. Hoje vocês louvaram, quero me render a Ti, me derramar, amém? Render a Ti adoração, né? E derramar meus, é o que meu coração deveria desejar toda manhã, né? É o que ele deve desejar, eu creio, né? Você precisa sonhar com Deus, acordar com Deus, andar com Deus, trabalhar com Deus, viver com Deus e morrer com Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Provérbios, do capítulo 25, do versículo 11. Hoje o título da nossa mensagem é a importância de conhecer a Deus. Amém? Existe uma importância muito grande de conhecermos a Deus. Nós vamos conhecer hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 25, 11. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Amém? A palavra proferida no tempo certo. O que Deus está querendo nos ensinar através do livro de Provérbios? Que nós precisamos aprender a usar as palavras no tempo certo. Amém? Existe o tempo certo para tudo, até para se falar, até para se falar uma palavra, seja em qual situação que for. E quando é o tempo certo, pastor? Quando eu falo e eu não desobedeço, ou seja, quando eu não vou contra a palavra de Deus. Quando eu falo e eu não estou indo contra a palavra de Deus. Amém? Amém, Senhor. Aí você está no tempo certo. Mas quando eu falo algo para ofender o meu irmão, eu já não estou na palavra de Deus. Quantas vezes nós, falamos contra alguém, alguma pessoa, nos levantamos contra aquela pessoa e falamos tudo aquilo que queríamos e não queríamos falar, e depois nos arrependemos. Logo após isso, ou no outro dia, você fala: nossa, falei coisa que não devia. Nós precisamos saber o tempo certo para se falar. E tem tempo que você não pode falar nada. E tem tempo que você pode falar tudo. E vai ter tempo que você vai poder falar algumas coisas, ou até pouco ou muito. Mas existe o tempo certo. E eu vejo que a palavra de Deus, quando se trata em falar a alguém, ou uma pessoa, ou até nós, eu vejo que Deus sempre Ele quer falar algo que é para nos ensinar. Amém? Amém. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que aprender e entender que a intenção de Deus para nós, como filhos amados, é nos ensinar. Toda correção, ela no início não parece boa, mas gera fruto de arrependimento. Ou seja, porque Deus, o que Ele faz conosco é simplesmente nos ensinar. E nesta caminhada, na nossa vida, nós vamos deparar em momentos que nós vamos achar que estamos certos. E Deus vai falar assim: não, você está errado. Porque é igual você olhar uma situação. Você olhar para uma situação. A palavra de Deus ensina a gente não mentir. Eu estava até meditando, pensando nessa situação. Você vai na casa de uma pessoa. Você se senta na mesa. E você almoça na casa dela. E a comida estava horrível.
estava difícil comer aquela comida. Você comeu, mas só pela misericórdia de Deus. Porque até a casa da pessoa é suja, sabe? A pessoa é... Cara, que a pessoa é desmanzelada e de repente a pessoa come mais, fala, não, obrigado, estava bom? E aí? Não, estava ótimo. Em que situação nós entramos? Então, nós entramos numa situação difícil, mas com as palavras certas, a gente pode sair de uma situação dessa sem mentir. Amém? Você tem como sair da conversa sem constranger, né? Você pode mudar o assunto. Você pode começar a falar da palavra de Deus para essa pessoa. Menina, você tem uma Bíblia aí? Ah, mas e aí? Não, vamos nas coisas sérias, vamos na palavra de Deus. Eu gostaria de deixar uma palavra aqui para você nessa noite, nesse almoço. Amém? Amém. Você não é obrigado. O que você acha? Você falaria que o alimento está... Olha, irmão, sinceramente, está horrível, não dá para o negócio aí. Eu fiquei com um pouco de nojo, porque eu estou vendo que sua casa é meio suja, você é meio porca assim. Eu acredito que não, né? Eu estou falando isso, eu acredito que alguns aqui já passaram por isso. Eu já passei por situações assim. Amém? Então nós precisamos aprender com Deus ao sabermos usarmos as palavras para não ofendermos os nossos irmãos, né? Então tudo aquilo que te colocar você, te constrangir, ou te fazer, ou querer levar você a pecar, você faz sempre na palavra. Amém? Amém. Sempre vai na palavra. Lembra Jesus quando levaram uma mulher, segundo aqueles homens, ela foi pega no ato de adultério, e a qual eles já estavam prontos para apedrejá-la? E diante de Jesus, o que eles disseram, né? A lei de Moisés manda apedrejá-la. E o Senhor, o que diz? Mestre, chamado de mestre. Jesus, o que Jesus fez? Abaixou, começou a escrever no chão. Ele consultou o Pai. Amém? Amém. Nós temos a palavra de Deus para ser consultada. E lembrando a vocês, nós vamos entrar no propósito do Daniel de 21 dias, aproveitando, vocês vão ter que ler a Bíblia, esses 21 dias. Eu vou estipular 7 dias, você vai ler a Bíblia, pelo menos um capítulo, um salmo, um capítulo de Provérbios e um capítulo de Mateus, Marcos, Lucas, João. Amém? Vocês vão entrar, salmo, Provérbios. 7 dias vocês vão estar lendo de manhã. Ah, pastor, não tem tempo. Acorda mais cedo. 5 minutos mais cedo você faz. Amém? 7 dias, 3 vezes ao dia. Mais 7 dias, 2 vezes ao dia. Mais 7 dias, 1 vez ao dia. Amém? Nós vamos começar com tudo, depois nós vamos 1 vez ao dia. Amém? Isso vai ser. E já lembrando vocês, nós vamos iniciar na quarta-feira, meia-noite. No final eu vou falar sobre isso, que você vai poder comer, o que você não vai poder comer, se você estiver disposto a fazer esse propósito. Amém? E o que vai mudar na sua vida, se você quer. Eu quero que você vá lá em Neemias. Vai lá no livro de Neemias, no capítulo 9. Neemias, capítulo 9. Vou dar uma dica fácil para vocês aí. Depois de Esdras. Amém? Capítulo 9. Versículo 1. Versículo 1. Neemias capítulo 9, do versículo 1.
diz assim: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Só que vou parar um pouquinho, né? Você vê, olha o jejum israelita, né? Roupa de pano de saco que dá uma coceira, né? Pano de saco dá uma coceira. E ainda coloca terra sobre o corpo, sobre a cabeça, né? E nos dias de hoje não se jejua tão fácil, né? Você jejua e ora, né? E aquele povo, eles tinham que jejuar e se humilhar na presença do Todo-Poderoso, né? E hoje Deus nos dá uma maneira mais simples de se humilhar, nos humilharmos de coração, né? Sinceramente, sabe? Sinceramente diante de Deus, falar: Senhor, reconhecer a grandeza, a nobreza de Deus, reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que Ele governa, né? E levar uma vida maravilhosa com Deus. Ninguém precisa pôr roupa de pano de saco, ninguém precisa jogar terra sobre a cabeça, sobre o seu corpo, ou cinza. Versículo 2: os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Amém? Nós vemos aqui uma importância muito grande a que os israelitas davam ao conhecer a Deus. Você vê que eles ficaram durante 3 horas meditando na lei do Senhor. Amém? E depois eles ficaram durante 3 horas falando com Deus e se arrependendo dos seus pecados. Amém? Então, durante esse propósito das 3 semanas de Daniel, que você tenha tempo para falar com Deus, de expor os seus pecados diante do Senhor, confessar os seus pecados e os abandoná-lo. Eu estava vendo um vídeo, até vou tentar trazer para vocês, mas ele é bem comprido, onde estavam se mostrando os sinais que mostrariam a vinda de Cristo. E eu vejo os sinais ali todos cumpridos. Os sinais se cumpriram da vida de Jesus. E existem alguns sinais diferentes que isso vai ser na chegada dele, a qual pode passar despercebido. Então os sinais já praticamente se cumpriram. A qualquer momento o Rei da Glória, ele vem na sua nuvem com o seu exército para levar a sua igreja. Só que também ele vem para trazer um juízo sobre a terra. E nós precisamos estarmos preparados. A palavra de Deus nos ensina a vigiar e orar. Ele não nos ensina você estar orando, falando com Deus, clamando a Deus, mas ele te ensina primeiramente você vigiar. E a vigília é algo muito importante para nós, porque a vigília é você vigiar os seus passos, os seus caminhos, o que sai da sua boca, as decisões que você toma, se realmente essas decisões vão agradar a Deus. Espera, não, mas isso não vai agradar a Deus. Você vai levar a sua família no cinema? Que filme você vai assistir? Você acredita que isso vai edificar a sua casa? Porque você é edificação de Deus, templo de Deus. Você precisa conhecer a Deus, você precisa saber se realmente isso vai agradar a Deus. Porque infelizmente os filhos de hoje estão, como se diz, endemoniados, né? Porque sempre tem que ter um homem com homem, uma mulher com mulher, sempre uma imoralidade, sempre algo para destruir, para retorcer aquilo que Deus criou, que é a família. Sempre quer dar, ou seja, ensinar aquilo que o homem quer, não o que Deus quer. Amém? Então nós vemos os israelitas, eles leram a palavra de Deus,
adquirindo conhecimento e após adquirir conhecimento, se arrependeram dos seus pecados. Você precisa aprender que enquanto você não lê a palavra de Deus, você não adquirir conhecimento da palavra, nunca, em nenhum momento, você vai se arrepender. Você só se arrepende se você conhecer a palavra de Deus. Porque quem traz o arrependimento, não pensa que é você, é o Espírito Santo de Deus. Ele só vai entrar na sua vida, fazer morada, se você começar a ouvir a palavra, a voz de Deus, cumprir a palavra de Deus, ler. Feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. Eu resumi um pouco, eu falei sobre que não se senta aos escarnecedores, dos zombadores, mas antes o prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Vai lá no Salmo, eu amo o Salmo. Vamos lá no Salmo. Pastor, você vai ler de novo o Salmo? Vou ler de novo. Amém. Amém? Amém? Deus chegou um tempo que Deus estava muito triste, porque o povo de Israel não dava mais ouvido para Deus, mas estava dando ouvido para o homem. E Deus se entristeceu muito com isso. Eu vejo aqui no Salmo 1, quando Deus fala assim, ó, como é feliz aquele, é aquela pessoa, Deus fala, você vira uma pessoa, quem? Quem que é feliz? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não fica dando ouvido a homens. Muitas vezes Deus te dá uma palavra, aí você vai falar para alguém essa palavra, você está naquela fé, você vai cumprir essa palavra, aí você conversa com uma pessoa, ela fala assim, não é bem assim não, não é bem assim não, seu pastor está equivocado. Quer dizer, você está lendo na Bíblia, né? É Deus falando, e a pessoa vem porque o diabo já está usando aquela pessoa para simplesmente arrancar a sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você está falando daquela palavra porque você deu ouvido, você entendeu e você quer viver daquela maneira, você quer cumprir a palavra. E diz assim, ó, vou continuar, vou ler de novo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Você precisa ter satisfação, prazer de ler a palavra de Deus. Fulano, vem aqui agora, nós estamos aqui numa rodinha, nós vamos fazer um churrasquinho, vai ter um pagodinho, vai ter umas brejas, uma cerveja, como diz o ditado. Olha, meu irmão, eu agradeço, mas agora eu vou ler a palavra de Deus. Meu querido, Deus vendo você fazer isso, você mexeu com o mundo espiritual. A palavra de Deus diz que você move céus e terra ao seu favor. Você deixar de estar na roda dos escarnecedores, vai estar lendo a palavra de Deus. Aqui no o versículo 2, está aí, Maurício? Esse é o versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o que te dá mais prazer hoje? O que precisa você ter mais prazer hoje é de estar lendo a palavra de Deus. A partir do momento que você tomar a decisão de começar a ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, seja de dia, seja de noite, você terá prazer em viver, em ler a Bíblia, e vai ser feliz, porque Deus estará com você. Amém? Amém. Aí ele diz, no versículo 3, você será como uma árvore plantada à beira de águas correntes.
Você imaginou uma árvore plantada à beira de água corrente? Como está a vida dela? Boa ou ruim? Você pegar uma árvore que ela necessita água. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prosperará. Só de você, eu já falei isso, mas vou falar de novo. Só de você, todos os dias, de dia e de noite, você tirar um tempinho e ler a palavra de Deus. Ler, quando fala assim, meditar na palavra de Deus, é porque você leu. Amém? Então você lê e pensar, está com o seu pensamento naquilo que você leu. Deus está dizendo que você vai ser como uma árvore plantada à beira de águas correntes, para você entender como vai ser as bênçãos de Deus. A água corrente vai dar fruto no tempo certo. As bênçãos vão chegar no tempo certo que você precisa. Quantos sonhos você tem e esse sonho não aconteceu? Porque você não lê a Bíblia, porque você não medita na palavra. E interessante que ele diz assim: é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Significado de folhas murcham: você nunca vai ficar enfermo, você nunca vai ficar doente, vai ter sempre força, vigor. E ainda ele diz: tudo o que ele faz prosperará. Quem age dessa maneira, quem está com o prazer dele na palavra, eu não digo, você pode ir a uma festa, você pode ir onde você quiser, mas primeiramente você tem que ler a palavra. Amém? Você tem que estar lendo a palavra, você tem que ter a palavra, você tem que estar alimentado com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela alimenta o teu espírito. Porque o espírito e a carne, elas estão em confronto dia e noite. Mas se você lê a palavra, você alimenta o espírito, o seu corpo espiritual. O corpo volta para a terra e o espírito para Deus. Você quer ser salvo? O seu espírito precisa ser alimentado, senão não vai voltar para Deus. Amém? Aí ele diz no versículo 4: não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O que é justo? Justiça de Deus. A justiça de Deus está na palavra. Aqui está a justiça de Deus. Amém? Eu quero que você vá agora lá para o Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. O diabo colocou uma ferramenta poderosa na mão do cristão, que é o WhatsApp e o Facebook. Quando você tem um tempinho, você vai na onde? Não vai na Bíblia. Ah, pastor, me dá alegria. Ah, eu não gosto. A sua alegria tem que ser no Senhor, porque Ele é a sua força. Amém? Amém. Capítulo 3, do versículo 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Amém. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, você precisa cumprir o batismo nas águas, e você precisa alimentar o teu espírito com a palavra de Deus. Amém? Amém. O espírito precisa ser alimentado. Tem pessoas que estão mortas espiritualmente.
Tem pessoas que nunca nem leu a Bíblia. Se pegou, leu porque alguém falou e leu lá para ver, mas pastor, eu li uma vez, nem lembro mais. Mas quando eu leio, mas não entendo nada. A palavra de Deus diz: esforça-te e tenha bom ânimo. Eu venci, vocês vencerão. Amém. Quando você lê a Bíblia, tenha bom ânimo. Peça para o Espírito Santo de Deus revelar a palavra para você. Você quer conhecer mais de Deus? Não, mas já vai pegar a Bíblia e já vai lá. Deixa eu ver o que Deus vai falar. Ah, esse não, muito grande. Não, esse também não. Nossa, o que é isso aqui? Tecnologia. Né? Números. Nossa. Salmo 119. Vou ler esse salmo. Aí quando vai ver Salmo 119, misericórdia. Esse não, isso é muito grande. Lê Judas. Se você ler, querido, eu te convido hoje para você ler essa semana o Salmo 119. Amém. Você vai ver o que você está perdendo no Salmo 119. É maravilhoso o que Deus quer falar com você. O que Deus quer falar com você é maravilhoso. Leia essa semana o Salmo 119. Por favor. Por favor. Você vai amar. Amém? Amém. Eu lembro uma vez, nem sei se contei para a igreja, e eu estava, falar a verdade, estava com tanta preguiça. E eu estava lendo o Salmo todo dia, um Salmo. E aquele dia era o dia que eu estava mais cansado e eu queria dormir logo. Toda noite eu estava lendo o Salmo. Aí eu escolhi o Salmo e lia. E aquele dia, vou ser sincero, eu estava cansado e com preguiça. E fiquei escolhendo. E eu não tinha conhecimento que o Salmo 119 era grande. Eu não tinha ideia. E aquele dia eu não vi a hora para dormir. Como eu fiz um propósito de ler com Deus, de ler todo dia um Salmo, que eu estava numa campanha com Deus, amados, pelo amor de Deus, escolhi, fiquei uns 15 minutos escolhendo. Aí eu falei assim, vai esse mesmo, porque assim, do lado de cada folha ele aparecia pequenininho, né? Mas eu não tinha virado. Eu falei assim, é esse que eu vou ler, Senhor. Esse eu vou ler até o fim. Comecei a ler. Eu falei, não acredito que o Salmo não acaba aqui. E foi. Eu falei assim, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Só porque eu estava escolhendo muito, porque eu estava com preguiça? Deus quer ensinar muitas coisas para nós. E às vezes você não. Deus, a verdade, queridos, nós precisamos aprender. Todo pai que ama o filho, ele quer ter um tempo com o filho. Sim ou não? E Deus quer ter um tempo conosco. E esse tempo só acontece quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Porque quando você está lendo a palavra de Deus, automaticamente Deus está falando no seu coração. Ele está agindo ali, está trabalhando. Ele está falando com você. A palavra de Deus diz que Deus move céus e terra a seu favor. Nós vemos o Salmo 91 dando uma indicação, né? Que ele manda até legiões de anjos. Se for preciso, só pedir a ele, né? O Salmo 91, versículo 11, que ele manda legiões de anjos para nos socorrer, até para nos carregar nos braços. Então nós vemos um Deus que ele está pronto, está com um exército preparado e à nossa disposição, individualmente para cada um. Ou seja, é um pai que quer ter mais tempo com a gente. É um pai que muitas vezes está olhando para mim e para você, quando você está passando por uma adversidade ou dificuldade, ele está dizendo, por que, filho, você não veio até mim? Porque você não leu a palavra de Deus. Eu poderia estar lutando por você, porque é eu que vou à frente, é eu que luto por você. Ele fala assim, a peleja de quem é? É minha, ele fala, a peleja é minha. A guerra é minha. A vingança, de quem é a vingança? É do Senhor. Você não tem que lutar luta nenhuma, porque Deus luta por você. Mas Deus quer filhos que estão perto dele. E a aproximação nossa hoje de Deus é através da palavra. Nós perdemos o hábito de ler a Bíblia. Eu era criança, a minha mãe colocava nós para ler a Bíblia toda noite. Eu tenho até uma foto lá que estava lendo a Bíblia na cama, né, mãe? Sentado lendo a Bíblia. Uma foto, e raramente nós tirava foto, não tinha condição de tirar foto. E uma foto que a minha mãe tem de jovem, ela lendo a Bíblia. Então nós tínhamos hábito, minha mãe ensinava a colocar nós para ler a Bíblia.
para adquirir conhecimento. Hoje não se tem isso, hoje os pais não fazem isso. Minha mãe, quando ia colocar ela de castigo, nós já era mocinho, ela colocava lá para ler a Bíblia. E aquilo nós ia adquirindo conhecimento e fazia pergunta. Minha mãe era muito inteligente. Aí minha mãe lia lá e ia perguntar para nós. Eu achava a letra da minha mãe linda quando a minha mãe ensinava. Eu lembro uma época na escola que eu peguei, recebia muito bilhetinho. Eu era triste na escola. Nossa, era difícil. Sei, gente. Aí vem os bilhetinhos. Aí vai eu fazer a assinatura da minha mãe. Minha mãe tão inteligente, ela descobriu que eu fiz a assinatura dele. Lembra, mãe? Ai, meu Deus. Aí foi uma benção. Ai, aquela surra gostosa, sabe? Nossa, olha, você não tem ideia como que era gostoso apanhar da minha mãe. Porque minha mãe não era aquela mãe que puxava para ele dar aquele tapinha. Não era uma benção. Minha mãe usava tudo que tinha de ferramenta, instrumento de surra. Fio, mangueira, aquela palma, espada de São Jorge. Olha, minha mãe tinha nós tínhamos uma goiabeira lá em casa, eu tive que destruir, acho que nós matou aquela goiabeira. Porque o galho da goiabeira não quebra. Ela cortava um galho daquele, ou um negócio que arde na perna. E por que ela fazia isso? Porque ela nos amava. Ela nos amava. Ela queria o melhor para nós. Amém? E o que a minha mãe fala? Quando a gente vai reclamar, eu me arrependo de ter batido mais. Amém? Hoje você vai bater, pega uma vara, chama para a criança, outra pessoa fala, já vou filmar e vou pôr na internet. Você vai preso. Vai preso. Amém? Você é tutelar, né? Direitos humanos, né? Queridos, nós precisamos tomar essa surra de Deus, mas precisamos aprender. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? Você quebra a cara muitas vezes, você passa situação difícil, porque é correção de Deus. Deus está te corrigindo, só que você não aprende. Você vive patinando, sabe? A pessoa fica patinando. Tem gente que dá 10 passos para frente e volta 11 para trás. Aí de repente dá 10 para frente e volta mais 11 para trás. Ou seja, só anda para trás. É igual caranguejo. Está andando até para os lados já. Mas não consegue seguir em frente. Não consegue receber as bênçãos de Deus. Porque não obedece a palavra. Você está passando por lutas? Você está passando por adversidades? Alguma coisa não está certo. Você precisa meditar na palavra de Deus. O salmista disse o quê? Feliz é o homem que tem o prazer na lei do Senhor. Você precisa ter prazer na lei do Senhor. Você precisa ter prazer em ler a palavra de Deus. Todo começo é difícil, é igual um trabalho novo. Você começa lá, é difícil, você está aprendendo. Mas depois que você aprendeu, vai embora. Aí vai para a glória, vai viver eternamente com o Senhor. Fora que, se obedecer a palavra de Deus, não se preocupe nem com a sua salvação, já está garantida. Mas as bênçãos, elas estão garantidas. A palavra de Deus ensina em Deuteronômio que você não vai correr atrás de bênção. Elas vão te alcançar. Você precisa aprender que se você não obedecer a Deus, as maldições também vão te alcançar. De repente você é uma pessoa que está debaixo de maldição, porque você não conhece a Deus. Você acha que é um Deus vingativo, que é um Deus horrível, mas é um Deus maravilhoso, que gosta de abençoar, que gosta de se aproximar e de nos amar e de nos abraçar, e nos abraça. Deus quer nos abraçar todas as manhãs. Deus quer dizer para você: eu te amo, filho. Mas você precisa olhar para Deus. Como que você quer que Deus te ajude se você não quer nem um tempo com Ele, você não quer estar do lado dEle, você não quer viver na presença dEle, você não se alimenta da palavra, você nem acredita na Bíblia, você às vezes questiona até o que está escrito na Bíblia.
Como que você quer que esse Deus se manifeste na sua vida? A minha filha estava citando uma questão de uma pessoa que é ateu, a pessoa se dizendo ser ateu, né? Ela até citou uma questão da pessoa ser ateu, e no final ela fala assim: graças a Deus que me criou. Ou seja, está tipo, graças a Deus, que foi Deus que fez ela, Deus criou assim. E quem te criou? Eu, graças a Deus foi Deus. Ou seja, no final ela acaba reconhecendo a grandeza de Deus, que foi Deus que criou ela. É difícil a gente entender essas pessoas que não querem Deus, mas nas horas da situação fica difícil, ela fala: meu Deus, e agora? Quantas pessoas você vê que não querem compromisso com Deus? Eu tinha um amigo meu que ele se dizia ser ateu, a família ser ateu, mas quando ele entrava em situação difícil, ele falava assim: meu Deus do céu, o que ele vai fazer agora? Nós olhávamos para ele e falávamos assim: filhão, ô Fábio, você não acredita em Deus, o que você está pedindo? Você está falando: meu Deus do céu. É. Mas toda vez ele gritava: meu Deus do céu, e agora o que ele vai fazer? Ele já declarava que existe um Deus no céu. Deus usa a boca do ateu para declarar que tem um Deus no céu. Então nós precisamos parar e fazer escolhas certas, administrar o nosso dia, as 24 horas que nós temos. Não, 8 horas que eu vou dormir, 6 horas que eu vou dormir, eu vou tirar 1 hora para Deus, de palavra. De 24 horas vai tirar 1 hora para Deus, que eu falei a palavra de Deus, e 23 horas vai ser sua, tá bom? Tá bom? Você vai tirar 1 hora para Deus e 23 horas para você. Tira de manhã meia hora para ler a Bíblia e meia hora à noite, sem apavorar, sem ler de qualquer jeito. Estou dando exemplo. Você pode ter certeza que muita coisa na sua vida vai mudar. Você vai começar a enxergar esse mundo de maneira diferente. Você vai ver a presença de Deus na sua vida. Você vai ver o agir de Deus na sua casa. Você vai ver o sobrenatural de Deus. Você vai sentir o poder de Deus. Tudo que você falar, tudo que você desejar, que for bom aos olhos de Deus, você vai conquistar. Amém? Amém. João 3, 5. Vou no versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito Santo. Você vê, aquele que nasce do Espírito é Espírito, carne é carne. Ou seja, você se torna, não se surpreenda com isso, porque você vai se tornar outra pessoa. Amém? Você vai se tornar outra pessoa. Cadê aquela pessoa machona que batia em todo mundo? Cadê aquela pessoa que enganava, que comprava e não pagava, que era mentirosa, que só pensava em si mesmo, que era invejosa? Acabou. Nova criação em Cristo Jesus, nascido do Espírito Santo, nascida de Deus. Ou seja, o que Deus está nos dando hoje e tem nos dado todos os dias é uma nova oportunidade de começarmos de novo, mas pessoas novas, vida nova, mulher de Deus, homem de Deus, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Jesus, ele era segundo o coração de Deus, porque ele fazia tudo o que o Pai lhe ordenava. Amém? Vai lá para João 14. João 14 é maravilhoso. João 14 é tremendo. Não se turbe o vosso coração em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai morar. Eu amo João 14. Mas eu não ia ler 14, mas eu vou ler. Eu ia João 14, 21, mas vamos ler
esse versículo 1, ele é maravilhoso. Porque com essa iniciação já do capítulo 14, Deus ele quer fortalecer os seus discípulos, os servos de Deus, os filhos de Deus. Até o título é: Jesus fortalece os seus discípulos, aqueles que vão até Jesus, aqueles que andam com Jesus, aqueles que querem Jesus na vida deles. E eu vejo o versículo 14, Jesus dizendo: não se perturbe o coração de vocês, creem em Deus. Ou seja, não deixa que nada te preocupe. Ai, pastor, meu marido, meu filho, não deixe que nada te preocupe. Meu trabalho, eu tenho um sonho com a casa. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se turbe. Não fique preocupado, inquieto. Até o Senhor diz: não se preocupe com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, porque os dias que o homem vem a viver nessa terra, a cada dia ele é mau. São dias maus, são dias difíceis. Porque é tanta coisa para você se preocupar, que Deus nos chama a não nos preocuparmos, a não nos perturbarmos, ficarmos inquietos. Você está preocupado com o seu casamento, se vai casar um dia, se você vai casar ou não? Você está preocupado se amanhã depois você vai ter o que comer? Você está preocupado com os seus netos? Será que os seus netos vão ser felizes? Pare de se preocupar. Você está preocupado com os seus filhos? Se preocupe em fazer a vontade de Deus, porque os seus filhos são herança do Senhor. Será que os seus filhos estão passando pelo que estão passando? Às vezes você tem uma certa idade e você vê os seus filhos numa situação tão difícil, passar pelas coisas. Será que a dificuldade dos seus filhos não está tendo dificuldade porque você quer pegar aquilo que Deus quer fazer e você quer fazer? Você quer ser um Deus na vida deles? Será que esse filho seu, que vive dependendo de você, é porque você tornou ele dependente de você e não de Deus? Será que o seu filho não passa dificuldade hoje porque é você que carrega o seu filho dentro da sua casa? E por isso que essa pessoa não quer Deus, porque tem você? Porque você supra as necessidades dela? Isso acontece, irmão. Quem que está governando a vida dos seus filhos? É você ou é Deus? Por isso que você perde sono, por isso que você chora por causa dos seus filhos, ou por causa dos seus irmãos, porque você pega um problema, você não sabe orar. Porque se você soubesse orar, você entendia que a oração, ela tem mais poder e mais efeito do que a sua preocupação, ou você ir lá resolver. Porque quando você fala com o Pai, Ele é poderoso, Ele pode mudar aquela situação, e você não pode. Porque muitas vezes a mudança não está no exterior de uma casa nova, numa casa que a pessoa precisa, ou de uma roupa nova, num alimento. E você quer mudar uma coisa que você não consegue, porque quem muda uma pessoa é Deus, e essa pessoa precisa ser mudada é lá dentro, é o interior. De repente você vive quebrando a cabeça com os seus filhos, com os seus irmãos, ou com um ente querido, porque simplesmente você não consegue, porque o problema não está fora, não é comida, não é algo que ela precisa, mas é dentro dela. Enquanto não for mudado lá dentro, e quem pode mudar lá dentro é só Deus e o Espírito Santo de Deus. Enquanto lá dentro não for mudado, enquanto o Espírito Santo não fizer morada na vida dessa pessoa, ela nunca vai mudar. Você vai morrer de preocupação, você vai ter uma doença porque viver preocupado e arriscar perder a sua salvação, porque você não deixa Deus agir. Deus quer trabalhar no coração dessa pessoa, Deus quer transformar essa pessoa, mas você não deixa Deus agir. Você precisa aprender a orar, você precisa aprender a fazer uma entrega verdadeira para Deus. O problema é que nós esquecemos que Deus trabalha lá dentro, no mais íntimo, e nós não vemos a mudança, e nós queremos mudar a força, e não acontece nada. É igual uma pessoa que tudo que ela pega, ela acaba com tudo, ela nunca tem nada, porque a mudança precisa acontecer lá dentro. Você pode dar fortunas para ela. Eu até citei aqui daquele rapaz que ganhou 30 e poucos, 53 milhões de reais. Ele está pobre hoje é faxineiro e não comprou nenhuma casa.
para a mãe, por que ele não comprou? Por que ele gastou 53 milhões que ele ganhou na Mega Sena e perdeu tudo? Porque dentro dele não estava mudado. Ele precisa de mudança lá dentro. Porque quem dá sabedoria e conhecimento é Deus, vem de Deus. Enquanto nós não entendermos isso, você nunca vai mudar as pessoas. Eu vou lá ajudar, vou dar o carro para ela, não adianta. Precisa mudar aqui dentro. Ó, o coração e a cabeça, a mente estão ligados. É os sentimentos. Amém? Então o Senhor diz: não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus, ele está nos confortando a respeito até da morte. Tem pessoa que está aqui hoje, mas está preocupado com a morte. Você precisa ter paz, confiar em Deus, andar com Deus. Não adianta você estar com medo da morte, você se preocupa em morrer, se vai ser salvo, ou não sabe para onde vai, mas você não serve a Deus da maneira correta. Eu sempre costumo dizer assim: você tem 50%. Normalmente a gente costuma citar 50%. Se você crê ou não na salvação, você tem 50%. A pessoa que não crê, se ela servir a palavra, se ela ficar aqui nessa terra, servindo a Deus corretamente, ela tem garantido 50% de ser salva, mesmo que ela não acredite na salvação. E 50% de não acontecer nada, morrer e acabou, que é o que alguns acreditam. Mas ela tem 50% de salvação ou de não acontecer nada. Mas se ela não servir a Deus, ela não tem nem 50% de ser salva. Aqueles que não acreditam na salvação, estou dizendo. Ela perde 50% e fica essa que não acredita. Mas e se ela morrer e tem a salvação? Ela perdeu. E ou seja, de você obedecer o que está nesse livro, nas Escrituras Sagradas, você nunca perde nada. Você se torna uma pessoa mais calma, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais controlada, uma pessoa respeitadora, através dessa palavra. Você passa a ter temor, amor. Amém? Amém. Encontra a salvação. Verdade. Versículo 5: disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que me vê, que vive em mim, está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Muitas pessoas não entendem essa passagem quando dizem: por que Jesus disse para um discípulo que envia ele ao Pai? Porque ele era o Pai? Não. Porque o Pai estava fazendo morada em Jesus. E Jesus fazia tudo que o Pai lhe ordenara. Então quem via Cristo estava vendo a Deus. Só para vocês entenderem o versículo aqui em diante, Jesus promete o Espírito Santo. Diz assim, ó: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade,
O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Fique prestando atenção nesse detalhe. Ele voltará e ele estará com eles. Naquele dia compreenderam que estou em meu Pai, vocês em mim. Ora, estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Jesus está em nós hoje, amém? Sim ou não? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus, ele só se revela a mim e a você se ele, o Pai, estiver morando dentro de nós. Porque Deus destruiu o templo construído por homens e falou: a partir de hoje vocês se tornarão um templo de Deus. Você é um templo de Deus. Olha aqui o versículo 22 em diante. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Olha o que acontece, eu amo esse versículo. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Amém? Respondeu Jesus: se alguém me ama, quem ama Jesus aqui? Levanta a mão. Amém. Amém. Vocês amam mesmo? Amém. Ele diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Amém? Amém. O que Deus diz para nós meditar na palavra dele de dia? Vocês vão obedecer, amém? Amém. Esse é o que me ama, ele está dizendo. Obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. O Senhor quer fazer morada em cada um de nós. Ele precisa que você obedeça a palavra de Deus, para que Ele venha e faça morada em nós. E a partir daí, quem olhar para você, verá quem? Deus e Cristo. Você, onde você for, a presença de Deus se torna real. Por isso que a palavra de Deus diz: onde você põe a planta dos pés, abençoado será quando você obedece a palavra de Deus. Amém? Então você se torna morada de Deus. E quem olha para você com as suas atitudes, com as decisões que você toma, você não as toma sozinha, mas o Senhor administra a sua vida, porque você não se torna mais um só, mas você, Cristo vive em você. Ou seja, Cristo vive em mim, porque algo novo se fez. As coisas velhas ficaram para trás e tudo novo se fez. Você não verá Deus se Ele não fizer morada em você nessa terra. Enquanto Deus e o seu Espírito Santo não morar em nós, nós não veremos a Deus. Você precisa obedecer à palavra de Deus. Amém? Versículo 24. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Se você não ama Jesus, se você não obedece a palavra, você não ama Jesus. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Aí ele fala aqui, como ele falou lá no início:
Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Amém? Não se turbe o seu coração, nem tenha medo. Amém? Então você está entendendo a palavra de Deus? Não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas só para vocês entenderem. Eu, em um tempo na minha caminhada com Jesus, não quero me dizer mais santo, menos santo. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu, na minha caminhada com o Senhor, e na minha sede, eu comecei a adquirir um hábito de sede, de ler. Eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a perceber, quando eu não lia a Bíblia, eu ficava inquieto. Eu comecei a ter prazer em ler a palavra de Deus. E o que isso gerou em mim? Que quando eu leio a Bíblia, ninguém me ensinou, mas quando eu leio a Bíblia, pode ser de Gênesis a Apocalipse, eu consigo interpretá-la, explicar qualquer passagem, qualquer versículo. Eu consigo, ou seja, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que habita em mim, eu entendo cada capítulo, versículo, até Apocalipse. Eu consigo entender. Por quê? Porque está se cumprindo o que Jesus disse no versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém, Senhor. Isso acontece na minha e na sua vida. Graças a Deus. Pastor, mas eu leio, eu não estou entendendo nada ainda. Querido, não para de ler a Bíblia. Quando você tiver dúvida, eu já disse aqui na igreja, alguma coisa que você lê na Bíblia, que você não souber, venha até mim. Que aquilo que o Senhor me instruiu, eu vou passar para vocês diante da palavra. Então, a palavra de Deus nos ensina, até nós vemos lá no livro de Neemias, como também nós vemos no livro de Oséias. Se você ver o capítulo 4 em diante do livro de Oséias, você vai ver que Deus disse assim, ó: meu povo padece por falta de conhecimento. Pode pegar Oséias capítulo 1 também, Oséias capítulo 4, versículo 1, Oséias capítulo 6. Você pode também ir lá em Neemias também, que Neemias também passou por essa situação. Neemias no capítulo 9, do versículo 29, ele disse, Deus mandou através dele alertar o povo, que o povo estava padecendo por falta de conhecimento. Então nós temos que ter conhecimento. Se você padece hoje porque você não tem conhecimento, e o conhecimento não está lá fora, o conhecimento está na palavra de Deus. Amém? Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você.